2, 3, come on! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal Ateliê do Miro. Hoje eu vou trabalhar mais uma vez com a bolsa, o mesmo tecido sintético que pintamos a flor anterior. Agora vamos trabalhar com uma orquídea, a orquídea mais simples possível de você fazer. Por que eu coloquei esse modelo simples? Porque tem pessoas que não têm muita habilidade ainda com a pintura. Então serve para vocês que estão avançados, para vocês que estão começando agora também. Eu estou iniciando aí com o desenho diretamente com o pincel. Fiz o corpo e agora estou fazendo as pétalas em volta desse corpo da orquídea. Utilizando um pouco de marrom com um pouco de cerâmica. Aí com o pincel sujo eu já vou fazer a sombra com esse marrom e cerâmica para ficar na tonalidade do couro da bolsa. Poderia utilizar outro tom também, não tem problema nenhum. Mas vamos fazer a sombra. Observe que eu estou trabalhando com movimentos circulares. Você contorna, depois roda o pincel para não deixar marcas. Alguns pontos vão ficar mais escuros, não tem problema, porque quando fizermos o acabamento vai mudar isso aí. Observe aí que eu estou circulando o pincel para não deixar marca e esfumaçar bem a sombra. Eu não uso clareador nesse tecido porque o tecido é totalmente sintético e ele não adere à tinta como algodão. Se você colocar o clareador, a tinta vai ficar bem rala e não vai ficar uma cor de destaque. Muito bem, vamos acelerar aí um pouco a nossa sombra em movimentos circulares para depois a gente começar a trabalhar com as pétalas da flor. Agora é hora de pintar o miolo da flor. Eu vou trabalhar com a cor vinho. Pinte vinho de baixo para cima para dar profundidade ao miolo da flor. Use movimentos circulares para tirar as marcas e não deixar a cor chapada. E agora vamos para onde? Vamos para as pétalas. Eu posso optar aí pelo caramelo ou cenoura, mas eu vou olhar aí o melhor para essa cor aí ficaria o cenoura. Muito bem, vamos preencher toda a pétala com cenoura. Você vai preencher o centro e ir rodando o pincel para ele ir até as bordas. Não precisa contornar as pétalas para não ficar muito carregado de tinta, senão a luz não aparece. Repetiremos em todas as pétalas. Muito bem, agora vamos dividir o meio de cada pétala e espalhar para um dos lados com a cor púrpura. Poderia utilizar outra cor? Sim, poderia utilizar o cerâmica, mas o púrpura vai ficar bem mais destacado. Vamos fazer isso em todas as pétalas. E agora vamos trabalhar com o branco para fazer a luz. Vou sujar um lado do pincel, usar o outro lado, vou carimbando, apertando o pincel para dividir cada pétala.
começando da ponta da pétala para baixo. Observe que eu estou fazendo isso em todas as pétalas, apertando já para ficar esses babados em volta da pétala. Agora eu puxo da ponta para dentro, suavizando para não deixar marcas. A borda sim pode ficar marcada porque é o contorno da flor, mas temos que misturar na hora de espalhar. Ficou meio durinho assim porque o desenho também não ficou com muitas curvas. Procurei fazer uma orquídea fácil para vocês não terem dificuldade de pintar. Vamos fazer isso em todas as pétalas, carimbando e puxando da ponta para dentro. Agora é hora de pintar o centro da flor. Eu vou contornar ele e pintar de baixo para cima com a cor cenoura também, e a parte de cima da ponta para dentro, encontrando com o vinho do miolo. Use movimentos circulares para unir as cores. Rode até que misture as duas cores. E agora vamos dar um destaque no contorno aí de baixo para cima com a cor púrpura também. Se você quiser pode acentuar mais um pouco com o vinho, mas não vejo necessidade de colocar o vinho aí. Observe que já deu profundidade aí, já deu volume no copo da flor. E agora vamos trabalhar com o branco. O mesmo procedimento, carimba e puxa para baixo. Observe que estou fazendo um lado da flor, agora estou carimbando o outro lado e vou puxar para baixo. A imagem não está muito nítida, mas dá para você entender os movimentos. Puxei espalhando para dentro da flor. Agora vamos fazer a borda aí abaixo do miolo. Carimba, começando do canto para o centro. Depois é só puxar para baixo. Agora vamos puxando para baixo. E agora puxando, espalhando. Muito bem, aí vamos fazer alguns retoques com o branco para melhorar aí a pintura, para dar mais volume aí à flor. E depois vamos fazendo algum retoque também nas pétalas. Depois de seco aí fica melhor para você fazer alguns retoques. Muito bem, agora vamos carimbando o branco no miolo para fazer o pólen da flor. Você vê como ficou? E sem desenhar eu vou trabalhar com as folhas, fazendo com o verde oliva. Você pode desenhar antes também, pegar o desenho completo. No nosso site aí, www.ateliedomiro.com, você tem acesso aí a diversos riscos gratuitos. Clica lá na aba onde temos riscos gratuitos. Temos duas abas com riscos gratuitos. Vocês vão ser direcionados a um drive, onde vocês baixarão todos os arquivos em PDF. Aí formamos a base da folha. Observe que eu só acrescentei um lado da folha e espalhei para o outro lado. Deixei um lado sem acabamento, porque esse lado aí será a luz. Após utilizar o verde oliva,
eu vou utilizar uma cor mais escura aí. Eu posso usar o sépia, o azul marinho, o terra queimada. Nesse caso aí eu estou colocando um pouco de terra queimada. Também na mesma posição que eu usei o verde. Só para reforçar e dar volume à flor, à folha. E agora qual é o nosso próximo passo? Vamos trabalhar formando a luz da folha, da ponta para dentro. Observe que começamos do pé para a ponta, a parte escura, e agora a luz começa da ponta para dentro. Lembre que a sombra de baixo para cima e a luz de cima para baixo. E aí vamos repetindo em todas as folhas, passo a passo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백. E aí continuamos utilizando o verde oliva com um pouco do terra queimada e vamos fazer os talos utilizando o pincel com cerdas de cerdas número 8 cortado. E agora vamos fazer avencas. Essas avencas serão feitas em cima desses galhos. Eu estou utilizando aí a cor cenoura com branco, sujando um lado do pincel e dando batidinhas com o outro lado. Olha como eu estou fazendo. Sujo um lado e bato com o outro lado do pincel. Vamos repetir isso em cima de todos os galhos para fazer umas avencas próximas a essas orquídeas. Vamos aí, você vê. Olha como o pincel fica. Sujo um lado e bato com o outro lado do pincel. Poderia ser feito também com verde e branco, mas eu utilizei o laranja aí com o cenoura para combinar com a cor da flor. Vamos repetindo, ó, devagarzinho para você ver. Suje um lado e aperte o pincel batendo rápido para ficar o formato de avenca. Olha o passo a passo. Muito bem, aí temos as nossas avencas já quase pronta. E aí é a nossa aula de orquídea passo a passo para você. É uma pintura de bolsa, mais uma pintura de bolsa. E aí o nosso trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Vou te aguardar na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.